Oi, pessoal, tudo bom? Então, tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o caminhar com Deus. Muita gente vem falar comigo e fala, ai, Thais, eu acho tão legal que às vezes tu posta que tu tá fazendo a, a leitura da Bíblia, que tu tá lendo, ou que eu postei aquele vídeo anterior sobre Ruth, e fica curioso como que eu consigo fazer isso e como que eu consigo entender a Bíblia, né? É muito engraçado, porque eu sempre fui da igreja, né? Desde pequenininha, meus pais sempre me levaram à igreja, sempre gostei de coisas que envolviam, mas eu nunca, de fato, fui uma discípula, vamos dizer assim, né? Uma aprendiz. Eu fazia o que tinha que ser feito. Eu ia à missa, eu orava, sempre orei toda noite antes de dormir, desde criança, aprendi a importância de Deus na nossa vida. Enfim, né? Uma família de católicos dos dois lados, avós católicos fervorosos em alguns momentos, e aprendi muito com isso. Acredito que fez muita diferença na minha vida espiritual também. Mas a minha conexão nunca veio dali, né? Daquele ritual. Porque é um ritual em partes, né? Ir à missa, sentar lá, ouvir, voltar para casa, ir lá. Então, isso para mim é um ritual. Eu acho que conexão e relacionamento com Deus vai muito além de tu fazer o que tem que ser feito, que é ir à igreja. Que eu não tô dizendo que é errado, a gente deve ir à igreja. Porque quando tu vai à igreja, independente da tua religião, tu tá em comunhão com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa, né? E aí, a partir do momento que tu começa a andar com pessoas que estão buscando isso, a, a gente entra até na parte já energética da coisa, a gente já consegue se conectar com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa, né? Então, as tuas amizades mudam, os teus gostos mudam, né? As tuas opções muitas vezes mudam, porque tu tá naquele ambiente de igreja. E principalmente quem tem filhos, levar os filhos à igreja, por mais que é um desafio, porque eu tenho e eu sei que levar e fazer ele ficar ali quietinho, presta atenção, ou no mínimo fica ali, né? É bem complicado. A criança já vai se familiarizando com aquele ambiente e vai entendendo que é importante estar ali, né, na igreja, né? Então eu percebo pelo meu filho, assim, quando a gente vai, eu confesso que nós não vamos toda semana. Eu já vejo uma postura diferente nele. Por mais que às vezes ele vai meio emborrado, ele não tá meio afim de ir, ou ele fica, já acabou, já tá quase acabando, aquela coisa, né, de criança, eu percebo que ele escuta, né? Então, muita coisa que a gente conversa depois, ele fala, ah, mãe, isso foi falado na igreja, sabe? Ou quando a gente vai à missa e volta, eu percebo que a gente vai jantar. Um dia a gente foi na missa, quando a gente voltou, a gente foi jantar. Ele assim, eu vou arrumar a mesa. Ele arrumou a mesa e falou: Ah, agora eu vou botar esse lugar aqui para Jesus, sabe? E a gente ficou assim, né? Se olhando muito sério, assim. Que não foi totalmente do coração dele. Então eu percebo essas coisas que estar lá, estar em comunhão é muito importante para a família, né? É fundamental. Quero ir mais vezes, quero frequentar mais vezes. A princípio, a gente tá indo uma, duas vezes no mês, assim, que eu quero começar a acostumar mais o meu filho a ir, né? E eu vou mais vezes, porque tem nas quintas-feiras um encontro lá específico, então eu acabo indo mais vezes que eles. Mas eu vejo que muda bastante a nossa rotina em casa, vejo como melhora, sabe? Outro ponto que além de ir à missa é importante, à igreja, independente de religião, mas estar em comunhão com outras pessoas, é o relacionamento. E esse só tu mesmo, só a gente mesmo que consegue fazer, né? Nenhuma pessoa pode fazer pela gente. A gente é muito acostumado em querer o evangelho pronto, né? Alguém vai, fala pra ti, tu entende, pronto, já entendi, é isso aí. Não preciso ler a palavra, né? É isso que a gente quer, é assim que a gente aprendeu. Só que Deus tem a palavra certa para ti, é personalizado. Não tem essa de outra pessoa falar para ti. Não, ele te entrega algo personalizado. Mas como que eu encontro essa palavra personalizada? Na Bíblia, né? E aí que entra o que as pessoas falam que é muito difícil, que não entendem, que parece que tá lendo grego, que não faz sentido algum, ou que é só uma história, ou, né? E fica assim essa coisa toda. Eu até anotei assim: queremos o evangelho revelado.
Ele quer dar o que você precisa. Então, tu tens que buscar lendo a Bíblia. Tem que investir lendo. E aí, às vezes, é onde a pessoa empaca, né? Empata, ela não consegue ir pra frente. Então, lê devocional, escuta podcast, vai pro YouTube, lê livros bíblicos, mas a palavra não lê. Eu sei porque eu faço isso muitas vezes. Eu percebo às vezes que eu tô ouvindo um podcast bem legal. Ah, que legal e tal, anoto. Às vezes vejo um vídeo no YouTube e tal, anoto. Quando eu vejo, passou alguns dias e eu não peguei a Bíblia na mão. Eu não li. Então, o que que adianta? Peraí, eu tô pegando o evangelho pronto, para aquela pessoa, aquele evangelho, aquela mensagem fez todo sentido. Às vezes para mim também fez. Claro que me ensinou em alguma coisa. Mas Deus trabalha de forma personalizada, ou seja, para esse momento da tua vida, a palavra vai dizer o que tu precisa melhorar. Se é como mãe, se é como esposa, profissional, como ser humano, enfim. Cada um tem o seu processo. E tu vai perceber que cada vez que tu lê, às vezes com o tempo, né, que tu lê uma passagem, dependendo do momento que tu tá vivendo na tua vida, ele vai te revelar alguma coisa. Ah, Thaís, então eu vou abrir e já vai me revelar tudo? Não, não vai, porque não é assim. Não é fácil assim, infelizmente, pelo menos pra mim, eu não acho fácil, sabe? É simples o fato de que é só abrir e ler. É um processo simples, mas ao mesmo tempo não é fácil, porque tem que ser persistente, sabe? Tem que ter fé e persistir. Tem dia que eu leio e não acontece nada, eu não entendo nada, eu fecho a Bíblia frustrada e penso, eu vou ouvir um podcast, eu vou aprender mais do que a palavra naquele dia. É verdade, é o que eu tô falando de coração aberto, assim. E tem dia que eu leio e fico pensando o dia inteiro sobre aquele assunto, sabe? Meu Deus, como revelou pra mim? Como eu faço errado isso? Como, sabe? Isso aqui bateu perfeitamente pra mim. Então depende do dia, depende do momento, depende da palavra. Às vezes eu abro aleatório e leio alguma coisa e faz sentido, às vezes não faz o menor sentido. Eu gosto de ler a Bíblia em ordem, ou seja, agora eu tô lendo lá em Gênesis de novo, tal, pegando a historinha, entendendo. Mas às vezes aleatoriamente eu abro em outra palavra e tal, daqui a pouco eu volto lá. Então, assim, eu não tenho uma regra específica, eu não tenho uma meta, ler a Bíblia em um ano, gente, não. O importante é tu ler. Se tu vai ficar no mesmo versículo por 15 dias, mas ele tá te trazendo respostas, que fique nesse versículo por 15 dias. Sabe? Então a meta não é quem vai ler a Bíblia primeiro. A meta não é, sabe? Porque eu vou ter que ler 3 páginas por dia. Gente, não. Calma, não precisa. Eu já recebi esse tipo de pergunta também. Eu preciso ler a Bíblia em quanto tempo? Quanto tempo será que se deve ler? Não, não, não tem tempo, não tem meta, não tem ordem, não tem nada disso. Tem gente que prefere começar pelo Novo Testamento, porque é mais leve, porque tem a história de Jesus, que é maravilhosa. Tem gente que prefere o Velho Testamento, porque é uma história gostosa de ler. Você já pegou Gênesis para ler? É uma história, é um livro. Então tu lê toda a história, tu começa a entender quem é Abraão, quem é o Ló, quem é não sei. Aí tu começa a anotar, às vezes eu pego a folhinha e anoto quem é quem, porque eu já vou esquecendo o nome das pessoas. E ali a gente vai aprendendo. Mas isso é caminhar com Jesus, caminhar com Deus na palavra, é tu entender o que está escrito aqui. E às vezes não vai entender e tá tudo bem, tá? Eu escrevi aqui também. Nosso espírito já tá pronto, ou seja, a gente já veio pronto para entender isso aqui. O nosso espírito, mas a nossa alma, a nossa mente não. Então, quanto mais eu leio, mais eu aprendo, mais o meu espírito vai ficar pronto. E pronto, não, mais o meu espírito vai ficar mais forte dentro de mim do que a minha mente, do que a minha alma. Então, cada vez mais eu vou fazer as minhas atitudes, o meu pensar, o meu agir vai ser guiado pelo Espírito Santo. Quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, mais o meu Espírito Santo fica mais forte dentro de mim. E aí as minhas atitudes, os meus pensamentos vão ser guiados por ele, né? Porque assim, tu ir à igreja todo final de semana é uma coisa. Agora, tu caminhar com Deus é quando tu decide ser discípula. E ser discípulo o que é? É copiar o teu mestre. É aprender com o teu mestre. Então, permitir que Deus entre na tua vida e se abrir de verdade.
porque Deus não vai invadir. Ele dá total escolha para todo mundo, se você quer se relacionar com ele ou não. Ele não obriga nada. Então, tentar agir como Jesus, aprender a ser discípula de Jesus, e depois vem o descanso. Tem uma passagem em Mateus, capítulo 11, no versículo 28 ao 30. Depois lê aí com bastante calma, e ele é um versículo bem conhecido. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Bem comum, né? Todo mundo já ouviu. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Deixem que eu lhes ensine, ou seja, ele tem o que nos ensinar, mas a gente precisa ir buscar e aprender. Eu imagino também a leitura da palavra como se fosse a água do mar. Tu entra, tu molha o teu pé, depois vai subindo aquela água e tu vai aprofundando cada vez mais, até tu mergulhar totalmente, entender muito da palavra. Então, não adianta a gente querer já sair aprendendo tudo, já querendo ter revelações. Tu não tá pronto para isso, a gente não tá pronto para isso. Então, por isso que muitas e muitas vezes eu não é nada revelado, mas eu tô lendo, eu vou persistindo, sabe? Aí eu leio um capítulo, não entendo, vou pro Google, pesquiso, tem um monte de estudo bíblico, pessoas que estão ali dispostas a ensinar. Aí leio, entendo, anoto. Quando eu vou ler de novo, tá, já aprendi alguma coisa. E automaticamente a gente vai entendendo como essas pessoas fizeram a leitura. E daí nas minhas próximas leituras eu já vou aprendendo a interpretar também, sabe? A ler algumas palavras, a entender o que quer dizer esse descanso, o que quer dizer, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Então, quanto mais tu estuda a palavra, mais tu aprende a ser como Jesus, e quanto mais tu aprende a ser como Jesus, mais descanso tu vai ter para tua alma, porque é teu espírito que vai te conduzir, né? E aí se torna fácil, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quando me perguntam aí como que eu faço, como que é, a gente não tem regra, mas o primeiro passo é se abrir para aprender. Estar disposto a ler quase todos os dias, se possível todos os dias, a palavra, entender o que está escrito, ir atrás, buscar ajuda e a cada dia entender que é um pouquinho de cada vez. A água vai subindo bem devagarinho, tá? Mas é a gente que tem que estar disposto a aprender. E aí sim, conforme a gente vai entendendo, aprendendo, as coisas vão se transformando na nossa vida, né? Vai vindo esse descanso que a gente merece e é que a gente tem, a paz que a gente tem dentro, que já tá pronta, já tá aqui, é só a gente saber acessar, porque todo mundo tem paz, amor e alegria dentro de si. Isso aí já é nosso, Deus já nos deu isso, só que a gente acaba se contaminando com muitas coisas, enchendo a nossa mente de muitas coisas e acaba não conseguindo acessar essa força interior, essa paz interior que a gente tem e que é de graça, tá aqui, né? Só que é muito difícil, né? É muito difícil. Então, quanto mais a gente se conectar com Deus, com essa força, mais a gente vai se aproximando dessa paz, dessa luz que a gente tem dentro da gente. E eu acho que a palavra é um caminho muito seguro, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.